Olá, saudações a todos e todas. O Diálogos da EJA está on. Eu sou o Daniel de Oliveira, professor da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e atuo na Gerência de Educação de Jovens e Adultos. Hoje, no terceiro episódio do Diálogos da EJA, nós vamos dialogar sobre educação antirracista na EJA. O tema de hoje produz uma tensão muito grande. Não são raras as vezes que ouvimos discursos, pode-se dizer, tendenciosos, sobre não existir o racismo no Brasil, sobre essa pauta ser um exagero, e até mesmo tentando minimizar o racismo com justificativas de que condutas racistas seriam brincadeiras, fariam parte da cultura, entre outros, podemos dizer, absurdos, né? Inclusive do mito da igualdade e de um discurso de meritocracia. Mas o debate sobre educação para as relações étnico-raciais ganhou força após a Lei 10.639 de 2003, que neste ano completou 18 anos, e depois com a Lei 11.645 de 2008. Os movimentos sociais e professores e professoras engajados e engajadas nessa temática vêm continuamente mobilizando debates para que o tema das relações étnico-raciais seja institucionalizado nos espaços educativos, reconfigurando as relações no campo educacional. Para dialogarmos sobre o tema de hoje, seja bem-vindo o professor Renato Nogueira, filósofo, professor e pesquisador da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Como vai, professor Renato? Tudo bem? Olá, tudo bom? Saúdo todas as pessoas que nos encontram aqui do EJA, rede da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a equipe da Multirio e as pessoas que nos assistem. Um grande olá para todo mundo. Muito obrigado, professor. É uma satisfação tê-lo conosco aqui. Muito obrigado. E nós temos mais uma pessoa para conversar conosco. Seja bem-vinda também a professora Thaís Abel, professora na Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, com atuação no Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares e que foi professora de EJA e atuou na Gerência de Educação de Jovens e Adultos também. Como vai, professora Thaís? Tudo bem? Tudo bem. Olá a todos, a todas. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Thaís, é igualmente uma satisfação recebê-la aqui hoje. Muito obrigado também. E a nossa primeira questão para a conversa é sobre a visibilidade que tem hoje essa educação para as relações étnico-raciais. Né? Antes disso, na verdade, eu queria perguntar para vocês o seguinte: racismo no Brasil existe ou não existe? Essa fala que a gente ouve, um tanto absurda, de dizer que isso é brincadeira, que isso é exagero, como é que é isso? Bom, na minha visão, só o fato de haver a pergunta já demonstra que existe, né? Porque o primeiro ato de racismo é negar que ele existe, né? Porque negando que ele existe, a gente não precisa lidar com ele, não precisa tratar disso, né? E o mito da democracia racial, ele é a maior dor que o negro pode sofrer, né? Então, o racismo, ele está bem preciso na nossa sociedade, está bastante impregnado. Eu não sei se o professor Renato concorda comigo. Concorda, professor? Bom, com certeza. E aí, Renato, eu acredito... o que você diz? Eu digo, Círio, o seguinte, que com certeza não dá para a gente falar que não existe, não tem sentido algum. A pergunta seria como é que o racismo funciona, né? Quais são os mecanismos de funcionamento do racismo na sociedade brasileira? E a gente vai encontrar uma possibilidade de enfrentamento dessa questão, é que o racismo funciona através de uma estratégia. Tem um narcisismo da branquitude em torno do racismo, isso é complementar o processo de racialização negativa, e tem uma invisibilidade. Uma das formas do racismo funcionar no Brasil é justamente através da invisibilidade, uma possível invisibilidade da sua existência. É como se ele não existisse. Ou seja, então ele se torna muito eficaz, porque ele não é um assunto tematizado. É como se nós fôssemos peixes e estivéssemos no oceano. Ou seja, né, como diz o poeta Cizinho África, né, o racismo é um mar.
A gente está nesse mar. Então, se nutrindo dessa realidade. E não adianta negar, né, professor Renato e professora Thais, ele existe, ele é estrutural, ele faz parte dessa sociedade e precisa ser problematizado, né, e eu diria combatido também, né, pelas nossas ações, né. A visibilidade que tem hoje uma educação para as relações étnico-raciais e para uma educação antirracista, ela é relativamente recente, podemos dizer assim, né. Essas discussões fizeram parte das escolas quando vocês eram estudantes? Como era ser estudante no tempo que vocês estavam na escola como estudantes, né? Como era enfrentar, né, de repente, esse racismo quando esse debate não era tão visível, talvez? Na verdade, isso era uma piada, né? Porque eu sou moradora da Baixada Fluminense, São João de Meriti, desde sempre. E o meu pai, né, foi um dos fundadores do movimento negro André Rebouças, lá da UF, e ele tinha sempre educou a gente a ser melhor, a se destacar. Então, eu estudava no melhor colégio que São João de Meriti poderia oferecer, um colégio de freiras alemães, né? Então, assim, esse debate ele nunca foi construído, muito pelo contrário, né? Feria diretamente a minha autoestima, porque eu era uma das poucas negras da turma, do colégio, e aí eu nunca estava satisfeita com o meu cabelo, nunca estava satisfeita com o meu corpo. Eu sempre tive muitos amigos, e aí eu até me identifiquei muito com a fala do Lázaro Ramos no livro dele, né? Porque ele fala isso, né? Que ele era o amigo de todo mundo, mas ninguém queria namorar com ele. Então era o que acontecia comigo, né? Eu não conseguia, não arrumava namorado nenhum. Quando eu criei uma paixão platônica por um menino que só namorava as loiras, né? O menino era negro, mas ele só namorava as loiras, né? E aí eu passo por isso, eu estudo lá do jardim de infância até o ensino médio, e sem entender, né, qual era o meu papel social e político enquanto negra moradora da Baixada Fluminense, né? Então quando eu passo para a universidade, eu vou para o UFRJ, os meus olhares se ampliam, né? Porque eu começo a lidar com um ambiente em que eu vejo várias representatividades, né? Começo a conviver com algumas representatividades. Mas o que mais. Aí eu começo a trabalhar em escola particular, né? Mas o que me chamou a atenção para esse papel político, enquanto mulher negra, foi quando eu comecei a dar aula no ensino noturno público, né? Então, quando eu entrei para a EJA, eu comecei. Primeiro, logo assim que eu entrei, uma aluna falou assim: Nossa, você é a primeira professora negra que eu tenho. Né? E aquilo ali me deu um despertar para a construção do que seria realmente ser uma professora negra. Né? Então, eu ainda levei ainda um tempo, apesar da minha formação, do meu pai com a consciência e tudo mais, eu levei um tempo para chegar a esse papel de conscientização do meu ser, né? A conscientização da Thaís enquanto mulher negra. E aí, depois dessa descoberta, eu não consegui parar mais. Né? Então, por isso que hoje a minha pesquisa de doutorado envolve o feminismo negro. Que maravilha, Thaís. E você, Renato, como é que foi essa situação para você? Assim, a escola é sempre um espaço, né, uma instância muito importante na sociedade, porque é uma instância de formação, uma instância de produção de imaginário. Agora, quando a gente fala de relações étnico-raciais, é inevitável compreender que a escola é um espaço em que as relações étnico-raciais elas estão marcadas pela desigualdade. Estão marcadas fundamentalmente, isso ocorre por qualquer criança, qualquer jovem, negra, negro, que está na instituição escolar, vai passar por situações de constrangimento, situações de assédio racial. Isso é muito normal. Então, falando da minha experiência não foi diferente do Colégio Pedro II, e esse debate ele ocorria de modo muitas vezes enviesado, às vezes com essa roupagem
desse fenômeno que a gente chama de racismo recreativo, que são as brincadeiras, que são as piadas. Então, eu recordo, né, lá com meus 11, 12 anos, né, na antiga sexta série, atual sétimo ano, como que isso era presente nas pequenas piadas, aquelas pretensas brincadeiras, que é uma forma de aplicação, de implementar o racismo, uma forma de implementá-lo, como se fosse sutil. E aí tem aquela questão, quando uma pessoa branca pratica racismo através da discriminação da piada recreativa, se ela for questionada, ela coloca, eu estou brincando. Então, esse é um artifício, era muito comum. Um artifício que eu acredito que ele faz parte da própria estrutura da sociedade brasileira, que é a brincadeira, que é a jocosidade. E a gente percebe, então, essas exclusões, como Thaís comenta, né, que se identifica com o livro do Lázaro Ramos, e faz muito sentido, que é também esse abandono, né? Um tipo se sentir abandonado afetivamente porque não tem nenhum coleguinha que, num contexto, né? Um contexto em que tem poucas crianças, poucos jovens negros, e tem uma maioria branca, escola de classe média alta, por exemplo, as crianças negras e os jovens negros acabam ficando numa situação de abandono afetivo. Quando chega essa fase do flerte, do namoro, essa é uma das provas, porque é um corpo que não se torna um corpo desejado, porque o corpo desejado tem uma outra cara. Então, sem dúvida nenhuma, esse período da escola é um período que a gente vai encontrar, que eu vivi, acho que todas as pessoas, toda a população negra viveu, que é esse constrangimento, esse assédio racial que ocorre na escola, muitas vezes por intermédio dessa ferramenta que é o racismo recreativo. Estamos brincando. Inclusive, o meu apelido na escola era Globeleza, né? Não era porque me achavam bonita, não, é porque era a única identificação que se tinha, né? Na época era isso, né? Era a Globeleza. Então eu era conhecida como a Thaís Globeleza. E mesmo assim, né? Isso não repercutiu na minha autoestima, né? Muito pelo contrário, né? Depredou a minha imagem, né? O meu entendimento como pessoa, né? Por conta da questão do corpo, né? Que a mulher negra também é muito pautada nessa questão do corpo. Né? Então, realmente, esse racismo recreativo, né? Que em muitas situações é confundido com bullying, no ambiente escolar é que acaba reforçando, né, essa ideia do o surgimento, a constituição do racismo. Isso que você fala, Thaís, é uma coisa bastante interessante, né? São categorias diferentes, né? Bullying e o racismo recreativo, né? Não dá para tratar da mesma forma, não é isso? E aí, às vezes, a gente acaba operando, né, como se fossem iguais, e, na verdade, as pessoas não percebem como elas estão retroalimentando esse sistema racista, né, reinventando e confundindo, né, os tratamentos, os conceitos, né, as formas de lidar com o outro. Até porque, Thaís, me permita, Léo, Thaís falou uma coisa importante, que é o apelido, né? O apelido é uma forma de descaracterizar. Então, como é que funcionam as experiências racistas? Como é que o racismo funciona? Algum tempo atrás tinha um personagem, um agente público, né, que era chamado de japonês da Federal. As pessoas sabiam um pouco o nome dele, né? Alguns chamavam também o negão do Supremo, né, para se referir ao ex-juiz do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, mas não se fala o brancão do Supremo, né? Ou a branca da 312, mas fala a pretinha da 514. Ou seja, a cor entra, a raça, a classificação étnico-racial, ela entra para os grupos racializados negativamente, não para as pessoas brancas. É como se as pessoas brancas não fossem racializáveis, né? Elas são desracializadas para se tornar padrão de humanidade. Então, Thaís Globeleza é um exemplo disso. Provavelmente uma menina talvez branca não fosse chamada de Ana Paula Arósio, né? Ainda que ela pudesse ter a mesma cor dos olhos,
da atriz Ana Paula Rose, então, que nessa época fazia muitas novelas, né? Quando tinha a Globeleza, por exemplo. Então, assim, reportar um apelido é justamente colocar como sendo um coletivo. Então, essa é uma estratégia de coletivizar. A pessoa perde o seu nome, ela perde a sua identidade pessoal. E ela acaba se tendo uma identidade de grupo, que é uma identidade racial, puramente racial. Por isso, a gente pode se referir a algumas pessoas a partir dessa nomenclatura, de um apelido, ou nomenclatura que caracteriza seu grupo étnico ou seu grupo racial. Simplesmente isso. Né? Então, esse é um fator importante. Então, tem apelido, assim, já está colocando isso. Cadê o nome da pessoa? Né? Ela perde o nome. Isso significa. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vê isso nas redes sociais constantemente, né? Banalizações de alguns termos, até nos próprios memes, né? A gente vê que quando o meme é para depreciar, é depreciativo, é pejorativo, é retratado com uma figura negra. Algumas hashtags, né, que são viralizadas e acabam se tornando clichês, que acho que daria até uma outra live, né, falar sobre vidas negras importam, né, porque até que ponto importam de verdade, né, e as pessoas pegam um amigo negro, abraça e coloca lá a hashtag vidas negras importam. Né, mas não pensa, né, no valor, no peso social, político, econômico, né, que essa assertiva traz. Então, a gente vê que isso, a escola, né, é um chão, né, que dá para a gente cultivar ali, plantar sementes para poder extinguir esse tipo de situação. Verdade. Thaís, eu vou aproveitar o que você trouxe para a gente, né, de retornar essa conversa para a escola, e aí eu queria perguntar tanto para você quanto para o Renato, né, como trazer para a escola, né, um processo de visibilização dessas questões étnico-raciais e como pensar em uma educação antirracista, sobretudo para além daquelas famosas datas celebradas que estão em 13 de maio, 25 de julho, 20 de novembro, né? E também dos estereótipos que se constituem quando se vai discutir uma questão dessa. Né? Como é que a gente consegue trazer essa questão de uma forma mais própria para dentro da escola? Bom, eu acho que a gente tem que parar imediatamente, né, com essa espécie de folclorização, né, da negritude. Né? Então, estabelecer esses 3 dias, né, do ano para estar fazendo isso, ou até o mês. Eu, enquanto professora, logo assim que foi implementada a lei, passava-se o ano todo, estava lá no PPP da escola, né, que a lei 10.639, né, tem que entrar em vigor e tal. E aí, quando chegava, tipo, 30 de outubro, viravam para mim e falavam assim, Thaís, olha, tem que fazer alguma coisa, porque vai vir o pessoal da visita, lá da Metro, da CRE, vai vir visitar, então tem que fazer alguma coisa, porque é o mês da consciência negra. Né? E aí vão atrás de mim, porque era uma das poucas professoras negras. E ainda falavam assim para mim, faz alguma coisa aí de um orixá, faz algum feijão com os alunos. E isso me incomodava demais, né? E aí eu comecei nesse período, eu comecei a fazer a especialização em literaturas africanas e portuguesa, e aí eu comecei a levar para os alunos outras formas, né, de dialogar sobre o assunto, porque a resistência era muito grande. Né? Por que a resistência era grande? Porque a coisa era feita como se fosse reforçando estereótipos. Né? Então, comecei a levar para eles literaturas africanas, e eles foram se identificando. Comecei a apresentar as histórias dos países, o processo de colonização, o que significava ser colonizado. E isso
é uma proposta até que eu trabalho muito nos meus cursos, que é justamente isso, né? A gente construir ao longo, né, dentro do currículo, essa educação antirracista. Ela só vai existir dessa forma. Não adianta ela existir só 3 vezes, 2 vezes por ano. Então, ela tem que estar diluída em todo o cenário. É no mural da sala de aula, que você vai colocar o boneco, você vai buscar a diversidade. É no texto que você vai trazer para o seu aluno. É no mapa, no cálculo, no problema matemático, a situação do cotidiano. Então, tudo isso tem que estar entrelaçado, isso tem que ser pensado 24 horas do dia, né? A gente precisa pautar, né, essa educação antirracista até por conta do ponto de vista interseccional, né, que a gente tem, principalmente na educação de jovens e adultos, a maioria do que compõe o corpo discente é de mulheres negras, né? Então, o que o EJA pode fazer para ajudar essas mulheres? Então, no contexto de EJA, a gente precisa costurar isso diariamente em todas as disciplinas, a ser um debate aberto, porque o próprio aluno, ele às vezes ele não tem consciência daquela conquista que ele está tendo de estar ali, ocupando aquela cadeira no ensino de jovens e adultos. Né? Então, eu acho que a construção antirracista nas escolas, ela começa daí. Né? Assim, nós, professores, podemos estimular isso com os alunos. Como eu vejo, Thaís, Léo, obrigado também por essa questão aqui. A Thaís fez um bom encaminhamento. De modo assim panorâmico, talvez um certo resumo, uma forma de entrar, a gente deve evitar que seja só no âmbito cultural, seja enquanto místico-religioso, atividades místico-religiosas, atividades culturais artísticas, ou tem uma representação social de pobreza. São aquelas imagens que aparecem, imagens standard, que, por exemplo, algumas instituições internacionais, ONGs, alguns grupos de apoio, colocam crianças africanas ou crianças negras no Brasil em situação de sofrimento social, de vulnerabilidade, de risco social, e depois desse risco social colocam pessoas, tem uma imagem de uma pessoa branca que vai dar a mão, que vai dar o suporte para que essa criança, essa pessoa saia desse lugar. Ou então de atividades que são estereotipadas, né? Que são de uma África, de uma imagem, de uma certa cultura africana genérica demais, que a gente escuta certos tambores e acrobacias. É importante que não seja isso, que não se reduza a esses estereótipos. É importante que entre na escola de modo natural e cotidiano, conforme as demandas aparecem. Então, a questão é racismo, a questão de todas as pessoas, de todos nós, toda a sociedade, é fundamental para a democracia, e a forma de entrar na escola é quando a gente discute das menores coisas às maiores, no cotidiano. E, para isso, a gente precisa perder o medo de falar desse assunto. Esse assunto deve ser abordado quando a gente discute, por exemplo, os cargos de direção, quando a gente discute, por exemplo, na escola, o conteúdo, né? Como é que o conteúdo é sendo ministrado, as representações que estão nos murais, nas fotografias, nas paredes, nos quadros. É no cotidiano que a gente faz esse debate, e de modo contínuo e sem que isso seja um tema tabu. É preciso tratar desse assunto de modo natural, de modo cotidiano, e sem cair nesses estereótipos generalizantes que vão reduzindo as pessoas a um grupo racial, a raça. Esse é o problema do racismo, né? Esse é o problema fundamental. E eu acho também que a gente precisa buscar representatividade, né? Quando a gente, eu enquanto professora de língua portuguesa, quando eu trago para os alunos poemas, digamos assim, palpáveis, que tem uma escrita viva, né? Como diz a Conceição Evaristo, a escrevivência,
eles se identificam, eles se interessam pela leitura e eles começam a refletir sobre a mesma, né? Então, eu tive uma experiência, por exemplo, com o poema Não Vou Mais Lavar os Pratos, da Cristiane Sobral, numa turma de EJA, que foram alunos que eu trouxe para a vida, são meus amigos até hoje, porque esse poema, Não Vou Mais Lavar os Pratos, acendeu uma chama neles, né, de vontade de transformar, de modificar, e principalmente, né, as alunas que viviam em situação de violência em casa, estavam desempregadas, sem perspectiva, algumas até, elas entenderam ali o papel delas ali, que elas eram vitoriosas de estarem ali no ensino de jovens e adultos, e elas progrediram, elas continuaram a trilhar o caminho, né? Elas foram para o ensino médio, fizeram faculdade, conseguiram sair do território que era violento demais, conseguiram educar os filhos. Então, quando a gente pauta, né, leituras, quando a gente traz leituras dentro da realidade do aluno, a gente consegue desconstruir essas questões facilmente. Porque aí o que acontece? Quando a gente trabalha com jovens e adultos, a gente trabalha essa conscientização, a gente está plantando uma semente ali para que gerações futuras já não carreguem tanto o estigma, o estereótipo, né? E aí a gente vai ampliando essa rede. Então, eu acho assim, de suma importância essa fala do professor Renato, que é dessa educação fluir, né? Ela tem que ser fluida, né? Através dos contextos, né? Ela tem que estar contextualizada o tempo todo. E aí, uma vez que você se policia para isso, com o tempo, você consegue entender e fluir isso de outra forma. Eu, por exemplo, por pesquisar muito dentro da área de literaturas africanas e tal, isso é muito fácil para mim, eu sendo negra, mas eu me policio muito, por exemplo, em relação à educação indígena, à literatura indígena, é algo que eu busco, que eu procuro, busco a representatividade na minha fala, trabalhos que eu vou desenvolver com os alunos, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, sabe, para poder dar o ponto de partida. Thaís, maravilha. Eu queria fazer uma pergunta nesse momento para o Renato. Né? O Renato havia sinalizado para a gente que, ao longo desse programa, ele tinha um outro compromisso logo em seguida. Né? E eu não queria deixar, né, se ele tiver realmente que sair logo, eu não queria deixar de fazer uma pergunta para ele, para depois retornar para você e continuar uma pergunta que eu também pensei a partir do que você tem falado para a gente. Então, Renato, o amor, né, que inclusive virou tema de um livro recente seu, onde entra o amor dentro dessa discussão das práticas antirracistas, né, e de uma educação para as relações étnico-raciais? O amor é fundamental, porque o amor é um afeto importantíssimo de organização, né? Um afeto que nos organiza, um afeto de cuidado. O amor é um sentimento, mas também o amor é uma prática social, o amor também é um recurso de ordem política. E à medida que o racismo existe, o que o racismo faz? O racismo asfixia a possibilidade do auto-amor, ele produz o racismo produz o auto-ódio, ele produz uma dificuldade de conformidade consigo. Então, ele cria uma distopia em relação à própria imagem. Isso é um problema gravíssimo. Então, Pele Negra, Máscaras Brancas, ele está falando justamente, né? O Fanon está apresentando que é como se fosse para a gente poder se enxergar, tem que colocar uma máscara branca para poder ser aceito por si mesmo no mundo. Né? O fenômeno Michael Jackson, eu tenho até um texto que eu faço sobre Michael Jackson, ele não conseguia se olhar no espelho, fez várias cirurgias, né, para mudar o fenótipo, né, fez processos de clareamento de pele,
Isso tem a ver com a sociedade, com o assédio que ele sofreu, com a maneira como ele foi subjetivado. Não é uma coisa só de vontade própria, porque nós somos uma corporalidade, o nosso corpo não está sozinho no mundo, a gente aprende, é ensinado. Então, o amor, ele é uma forma de resistência, e aí a Bell Hooks ela vai dizer que o amor é revolucionário. Por que o amor é revolucionário? Porque o amor ele vai romper com uma barreira fundamental, que é a barreira do corpo transformado num corpo ferramenta, um corpo mercadoria. Então, um corpo mercadoria que pode ser desejado numa certa chave possível. É um corpo que ele serve para certas funções de trabalho. É um corpo que ele é desclassificado nos jogos de poder. Então, esse corpo não seria um corpo digno do amor. Então, o amor, ele não o amor romântico, mas o amor entendido como um afeto que pode catalisar bem-estar, o amor entendido como um dispositivo político que pode criar as condições de aumento do cuidado, de reivindicação de direito, o amor ligado à justiça, né, como um processo que nos impulsiona para exigir, né, justiça. O amor é um afeto necessário para a gente poder enfrentar o racismo. E aí eu falo amor aqui, não amor incondicional, não amor romântico, não amor entendido como uma categoria etérea, não amor entendido como uma energia que pode ser designada a qualquer momento, a qualquer hora, para qualquer coisa, para qualquer pessoa, não é isso. Mas é o amor como uma construção, como uma elaboração que nos ajuda a ter mais entendimento, a ter mais conhecimento e reivindicar o direito à nossa humanidade. Então, o amor faz isso, o amor reivindica que a gente reconheça o que há de mais humano em cada um de nós. E o racismo justamente atrapalha isso. Todas as formas de opressão, elas criam obstáculos para o amor. Elas transformam a relação amorosa uma relação entre sujeitos, entre pessoas. As formas de opressão, seja o racismo, o patriarcado, a cisnormatividade, todas as formas de opressão, o classismo, todas elas transformam as pessoas em objetos. Um objeto não pode ser amado no sentido radical do termo. Ele pode ser amado, mas ele não pode trocar, ele não pode fazer um escambo de afetos. É distinto. O objeto ele não produz, ele não pode receber, ele recebe um afeto. Eu gosto de uma caneta, eu vou lá do afeto, eu gosto, não sei, de um carro, né? Eu compro aquele carro. O carro ele tem uma utilidade, um objeto tem uma utilidade, né? Agora, as pessoas não têm utilidade. As pessoas elas produzem em nós alguma coisa que é de uma outra natureza, de uma outra ordem. Esse é o desafio. Então, o racismo, assim como todas as formas de sexismo, todas as formas de opressão, elas atrapalham a compreensão da nossa natureza humana mais radical e a nossa disponibilidade para amar. Ou seja, enfrentar o racismo é uma maneira de aumentar a nossa disponibilidade para o amor. Porque o racismo, pelo contrário, ele vai cegando, ele de uma forma, vai criando inflamações afetivas que vão dificultando que a gente possa responder à altura daquilo que o amor nos pede, que é encontrar os nossos limites mais humanos. E aí, Renato, como que a gente parte dessa questão do amor para o povo negro é muito difícil ter esse auto-amor, né? Você acredita que esse amor começa de dentro para fora? Não dá para a gente fazer esse amor. É preciso que a gente tenha suporte, né? Eu não falo em autoajuda nunca, né? Eu até tenho um curso há algum tempo chamado Alterajuda, né? E a gente precisa de suporte sempre, precisa de apoio. Então, o que acontece? A gente precisa... Eu até fiz um texto, tem um artigo que eu escrevi no blog Opinião chamado O Amor na Cesta Básica. Que assim, o amor tem que estar na cesta básica. Por quê? O amor, como é que ele se materializa? Como cuidado. Mas eu preciso de suporte para fazer alguma coisa. Ninguém faz nada só. Esse suporte pode estar numa atividade física, pode estar na terapia, pode estar na Kemet Yoga, na Hatha Yoga,
pode estar num processo de grupos de acompanhamento, pode estar em várias atividades, né, que aí, conforme cada caso é um caso, não tem uma receita pronta, mas é preciso que a gente encontre um grupo para nos dar suporte. Pode ser a nossa família, pode ser um grupo de amigos, mas pode ser um conjunto de profissionais, né, especializados que nos ajudam a encontrar um caminho, a encontrar um encaminhamento. A gente precisa desse processo. É um processo de cura, porque o amor, ele sem idealizações, sem romantismo, sem fantasias mirabolantes, mas o amor produz as possibilidades de um equilíbrio afetivo. Se a gente falar no racismo, ele nos desequilibra afetivamente, faz que a gente possa implodir, possa explodir. O que o amor faz é criar um ambiente homeostático, um ambiente equilibrado, serve para isso. Então, uma batalha para manter esse ambiente. Agora, isso não se faz sozinho. É necessário que a gente tenha suporte para esse empreendimento, que a gente tenha apoio, que a gente tenha ajuda. E ajuda não é nossa. Eu posso ter autoconhecimento, eu posso ter autointimidade, mas esse processo, ele às vezes, ele precisa inevitavelmente de uma alterajuda. Se o alto sou eu mesmo, né, me conhecendo, tendo intimidade comigo, alter é o outro, eu preciso de um apoio para fazer isso, até para que eu possa conhecer metodologias para fazer isso, para encontrar esse caminho. Então, uma forma de enfrentar o racismo também, gente, não é só a gente fazendo as militâncias, debatendo, mas é às vezes você tendo uma hora naquele dia para você fazer uma atividade física, ou você cozinhando, preparando uma comida que não seja processada. Isso é uma forma de enfrentar o racismo, uma forma de conservação de um corpo com mais prazer, com mais bem-estar, com mais saúde. Ou seja, não cuidar da saúde é um dos impactos que o racismo traz. Ou seja, é não cuidar de si, é não se enxergar, é não usar os produtos mais adequados para o seu cabelo, para o seu rosto. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. A gente precisa fazer esse percurso. E, para isso, não adianta só a força de vontade. A vontade, às vezes, ela muda de ideia, né? Precisa de apoio, de suporte, de planejamento, de rota, de uma rota de curso. E, se não conseguir fazer sozinho, que não vai ter como fazer sozinho, pedir ajuda para aquelas pessoas que você confia. Né? Ó, poxa, como é que eu faço? Quem já fez? Esse é o caminho. Então, amor Mas é isso fundamental. é tão difícil para as mulheres negras, principalmente, porque isso que eu ia perguntar, Thaís, né? Por conta desse estereótipo que a mulher é guerreira, que ela consegue, que ela faz tudo, o que mais tem afetado a saúde mental das mulheres negras é isso, né? Essa questão essa coisa de que tem que dar conta de tudo e muitas vezes recebe aquele tapinha nas costas, você é guerreira, você consegue, mas não tem uma rede de apoio. E aí, como lidar, né, com o autocuidado, como entender isso como uma prioridade? Né? Assim, problematizando, porque realmente é uma questão muito delicada e inalcançável para muitas mulheres, né, que estão ali no corre diário, né, trem, e trabalham, cuida do filho da outra, né, da mulher branca lá, trabalha, volta para casa, às vezes tem que deixar seu filho com o filho mais velho com o mais novo, mesmo que esteja doente. E aí, como que essa mulher, né, ela consegue ter esse olhar para ela, sem ter a culpa? Né? Eu carrego uma culpa danada quando eu paro para fazer alguma coisa que não seja estar cuidando de alguém. Né? Então, essa construção que é feita, né, em torno da mulher e principalmente da mulher negra é algo que vai adoecendo a gente constantemente, né? Vai afetando a nossa saúde mental e aí a física acaba não acompanhando também. Thaís, se você me permite, eu vou me despedir daqui a pouco. Vou ter agora Isso, Renato. Outra atividade agora. E desculpe, Léo, Thaís,
deixo um abraço carinhoso para todas as pessoas que nos assistem. O que eu diria, Thaís, em relação a isso? É preciso que a gente acione mais grupos de apoio. A terapia é um setting importante, seja qualquer linha, seja análise, o que você puder fazer para melhorar a sua saúde mental. E a gente precisa abandonar essa fixação neurótica por classificar as pessoas por atividades que são pontuais e circunstanciais. A gente não pode dizer que uma pessoa é guerreira quando ela está fora da guerra. Você é guerreiro quando tu está na guerra. Agora, fora da guerra não é guerreiro, né? Você, dentro da sua cozinha, você é cozinheiro. Saiu é outra coisa. Na sala eu sou professor, saiu eu sou outra coisa. Então é muito ruim essa fixação neurótica que causa um tipo de obsessão por colar a humanidade de uma pessoa a um dispositivo funcional específico, que é o ato de resistir, de guerrear. Isso é um problema gravíssimo. Nós somos sempre vulneráveis. Reconhecer nossa vulnerabilidade é fundamental para que a gente tenha força para poder amar, para poder nos encontrar e para poder construir uma sociedade mais justa, um mundo mais democrático. Eu tenho me empenhado nesses estudos ultimamente, e esse tema que você falou, Thaís, brevemente a gente está fazendo algumas atividades em relação a isso, nesse debate, né, junto com mulheres negras, com homens, nesse debate, e eu deixo meus contatos para quem tiver interesse, né, em continuar esse debate. Meu e-mail é contatonogueira@gmail.com, Nogueira sem o i, no Instagram, @Nogueira_oficial, e no YouTube eu estou no canal do Nogueira, sempre Nogueira sem i, vocês me encontram, Nogueira Oficial, no Instagram, no YouTube, Contato Nogueira, e o meu e-mail para fins de trabalho, contatonogueira@gmail.com. Então, agradeço muito esse momento, essa oportunidade, fico grato por esse debate. Preciso realmente ir agora, mas vou com o coração aqui, apertando e abraçando todas as pessoas que estão conosco. Um abraço carinhoso para a Thaís, para a Léo, para a Guilherme, toda a equipe da Multirio que tornou esse evento possível. E é isso. É bom a gente poder falar. Eu não consigo fazer, estou com dificuldade, preciso de apoio, preciso de ajuda, e não quero ser guerreiro, não quero ser forte. É bom ser forte quando podemos ser forte, é bom ser fraco, porque sempre a gente é fraco também, e sempre a gente pode ser forte em alguns momentos, mas, sobretudo, somos humanos, e essa é a única resposta possível para enfrentar as opressões coloniais que a gente vive, é recuperar, restaurar a nossa humanidade. E, para isso, uma dose de amor é indispensável. Renato, nós também te agradecemos muito pela participação, pela presença aqui hoje conosco. Até breve, então, né? Não vou dizer um tchau, mas um até breve, que a gente possa se encontrar novamente em outros espaços. Até lá. Thaís, dentro do que o Renato trouxe, né, e vocês estavam conversando, né? Eu acho interessante se a gente pensar um pouco sobre a sua trajetória, né? Você começou a falar sobre ela como uma estudante negra, né, que estuda numa escola majoritariamente branca. E como é que você percebe essa trajetória desde então, enquanto mulher negra, que professora, né? E você percebe que toda essa trajetória que você foi constituindo, né, e como ela foi constituída, ela ajuda de alguma forma, quando você está em sala de aula, em contato com outras mulheres negras, a que elas possam desnaturalizar esse monte de visões que a gente vai tendo sobre o que é ser negro, o que é ser mulher negra, sobre o racismo também, né, que é dado como algo ou natural ou que não existe, né? É uma brincadeira, né? Então, assim, não existe, existindo, mas é natural porque é brincadeira, né? E na verdade a gente vai vendo que não é nada disso, mas é racismo, né? E como é que você pensa então essa sua trajetória em contato com essas outras mulheres? Então, Daniel, eu tinha uma autoestima tão baixa que eu não demorei a me dar conta que eu poderia servir de espelho para outras pessoas, né? Eu não me sentia, não me via como um exemplo, né, a ser seguido. Mas hoje, quando eu entro em sala de aula, eu já penso diferente. Eu posso mostrar para as minhas alunas, para os meus alunos, que é possível conseguir o que quer. E é através do estudo,
né? Então, eu sempre planto isso, né? De que estudando que consegue, né? Eles observam bastante a gente, eles observam o jeito que eu estou vestida, eles observam o meu carro, né? E aí eu faço eles olharem para isso e pensar que é possível eles também conseguirem, eles também conquistarem o que desejam. E, e aí hoje eu sou, na verdade, uma tiazona, né? Porque eu me envolvo com os alunos bastante, porque já é do meu entendimento que a sala de aula não é só conteúdo, e eu acho que o professor de EJA já tem essa percepção que nós não somos só conteúdo, e aí a gente tem um papel social muito importante na vida desses jovens e desses adultos, e é um papel de referência, né? Eles seguem, eles acabam seguindo muito o que a gente fala, né? Eles ouvem os nossos conselhos, e eu acho que a partir desse momento que eu criei essa consciência do que é ser uma professora negra, um ponto de vista mudou. Porque eu penso até no jeito que eu vou me vestir, as palavras que eu vou utilizar no quadro, que vão atraí-los e fazê-los entender o processo de crescimento de cada um. Então, eu hoje, enquanto professora, eu pleiteio muito isso, que eles se politizem, né? Porque Uhum. com a politização vem a consciência e a vontade de fazer diferente, de romper os estereótipos e de construir uma nova perspectiva, né? Deles entenderem que há um mundo lá fora que não os quer, mas que vão ter que engolir. E aí eles vão dar o pontapé na porta para poder entrar nesse espaço, que eles têm condições para isso, né? Então, eles se chocam, às vezes, quando eu falo que eu moro na Baixada Fluminense, né, desde que nasci, né, porque estão acostumados com professores que vêm de outras realidades, né? Então eu tento naturalizar bastante a minha pessoa, né? Falar também que sou mãe solo, que a minha filha é, tem deficiência, é autista, né? Então mostrar as minhas dificuldades e mostrar que eu estou superando as dificuldades é uma forma de servir de exemplo para eles, né? Então, Uhum. eu tenho compartilhado de experiência com os alunos assim, né? De vê-los à Sim. frente com os filhos ou com o marido e tal, mas correndo atrás de melhorar, né? E eu tive um aluno também do PEJA que ele trabalhava com obra, mas ele sabia fazer, mais não, né? Ele sabia fazer cálculos matemáticos como ninguém. Quem, Uhum. quem é do PEJA da Eduardo Rabelo vai saber de quem eu estou falando, Rondinelli. E ele trouxe a esposa para estudar com ele, e aí ele estudando e a Uhum. esposa estudando, ele se ajudando, né? Hoje eles têm uma vida bem tranquila, continuam juntos, de vez em quando me chama no Facebook e fala, professor, olha, consegui o trabalho assim, assim, assado, fui para o ensino médio. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Acho que a gente partir para troca de experiência e de Uhum. exemplos também. Pois é, Thaís, talvez essa sala de aula ela possa se converter um pouquinho também, quem sabe, né, naquilo que o Renato estava falando de uma rede de apoio, né? Se nós temos ali majoritariamente, né, mulheres que são negras, né, aí já tem expressivamente esse número de mulheres negras, né, e também de homens, né?
por que não, a partir desse próprio espaço, né, dentro da perspectiva do seu projeto político-pedagógico, né, por que não trazer também ali como uma rede que se debate, se discute, né, e se fortalece para essa luta tão grande que é uma luta antirracista, né? Quando você falou de politização, eu fico pensando em te perguntar o seguinte, né? É possível fazer articulações, né, entre as ideias de uma pedagogia antirracista e a pedagogia freiriana, que trabalha muito essa questão da politização, do diálogo, enfim. É possível fazer isso? E como, né? Totalmente, né? Está super linkado. A gente tem a Bell Hooks, né? Que uma Maravilhoso. maravilhosa leitora de Paulo Freire, né? Em que ela coloca no livro, né? Ensinando a transgredir, né? Que a educação antirracista ela exige esse pensamento freiriano, né? De se manifestar, né, de também ter a questão do afeto, como o professor Renato falou, presente, né, e dar a voz ao oprimido. Né? Então, uma vez que ele te dá a voz ao oprimido, né, como também a Gayatri Crispiva, que tem um livro, né, Pode Subalterno Falar? Né? Então, na verdade, como a escritora Elizabeth Nascimento, ela sempre fala, o subalterno sempre falou, ele só nunca foi ouvido. Né? Então, a teoria freiriana ela traz isso, né? A liberdade para o oprimido falar, né? Para o oprimido deixar de ser oprimido. E nada mais antirracista do que isso, né? De romper com esse silenciamento. Então, assim, o Paulo Freire ele plantou essa ideia, essa semente, e ela vai crescendo, né, a cada tempo. E eu acredito muito nisso, né, que é o esperançar, né, toda a comunidade escolar em relação a isso. Eu acredito bastante que a gente consegue progredir em relação à educação antirracista, seguindo as premissas freirianas. Né? A Bell Hooks ela também trabalha pautado nas ideias de Paulo Freire, né, que o feminismo é para todo mundo. Né? Então, uma vez né, que você faz toda a ligação com o que Renato falou, né, que você faz, que você ama, que você está aberto, determinados estigmas não precisam existir. Né? A gente só precisa do feminismo porque existe o machismo. Né? Não que o feminismo seja o oposto, mas que o feminismo ele existe porque há um silenciamento, há uma quebra, há uma construção que gira em torno da mulher, né, criada pelo machismo, que precisa ser desconstruído. Né? Então, eu até trouxe para apontar como referências, né, esse livro da Bel, Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras. Fica essa dica, né? Fica a dica, o Ensinando a Transgredir, né? E também esse livro aqui, que é da Carla Cotirene, que é Interseccionalidade, e o livro do Silvio de Almeida, que é Racismo Estrutural. São 2 livros curtinhos, né, pequenininhos, mas que esclarece muita coisa, até para quem pensa que é mimimi, né, falar de racismo. Você entender como é pautado o racismo no Brasil através de Silvio de Almeida e como isso afeta muitos nossos alunos do EJA através desse livrinho aqui da interseccionalidade, porque a gente vê que é uma perspectiva de raça, de classe, de gênero, que é o nosso público, né, de alunos, faz toda a diferença para construir essa educação antirracista no dia a dia, na construção das suas aulas, na abordagem, na sua forma de falar, de se referir ao aluno, né? Porque a gente sabe que nessa construção racista a gente vê partindo do próprio professor, né? Algumas posturas que ele pode erradicar uma vez que ele tiver um entendimento.
né? E numa perspectiva também, para a gente falar sobre esse assunto, tem esse aqui, que é o Dororidade, da Vilma Piedade, que ela cunha esse conceito, né, de dororidade pautado nas mulheres negras, né? Uma vez que só as mulheres negras compartilham da mesma dor, né? Que é uma dor ancestral, né? A gente traz a história da escravidão, a gente traz as dores da escravidão, ela perpassa gerações, e isso vai sendo desconstruído. E aí é importante a gente levar isso para a sala de aula, porque tem representatividade, tem identificação e tem afeto e construções, né? Então eu entendo que Paulo Freire ele é essencial para todo esse processo se solidificar, né? Que a gente ainda não tem uma educação antirracista. Eu não acho que a gente tenha. A gente está E nós caminhando. precisamos, sim, e nós precisamos estudar esse tema, né, Thaís? E eu acredito que você traz aí uma referência bibliográfica, né, que é bastante substancial e que ela pode ficar como uma dica, né, tanto para os centros de estudos de professores, né, estarem esses textos presentes, né, para os nossos estudos, né, como também isso fazia parte de um conteúdo de sala de aula, né? A gente também pode estudar junto com nossos estudantes essas obras, esses conceitos, né? Como A leitura da você Bell trouxe Hooks, hoje, né? a leitura da Bell Hooks, Totalmente gente, é super possível. acessível. Ela é uma leitura Uhum, que dá para fazer com os nossos alunos da EJA tranquilamente, né? São textos curtos com uma linguagem bem popular, e é de fácil entendimento, então é bem interessante, né? E para quem também se interessa, né, partir para poesias, contos, né? A uhum, Conceição Evaristo, ela trabalha o conceito de escrevivência, né? Que é essa uhum, escrita da vivência da pessoa, né? Então o aluno se identifica e ele se sente livre para escrever, né? Então, uhum, ele também compartilhar, abrir esse espaço na sua sala para que o aluno possa compartilhar da dor dele, das aflições dele e transformar esse limão numa limonada, né? Então, assim, pegar uhum, essas vivências e transformar na escrita, transformar no cálculo, transformar na história, né? Transformar na questão de territorialização, né? Então, dá para trabalhar isso, para pautar isso em todas as disciplinas. Né? Só ter um olhar atento, uma mente aberta, que isso se torna muito fácil. Verdade, Thaís. E eu fico pensando que, já que a gente está conversando um pouco sobre os componentes curriculares e como a gente pode problematizar esse cotidiano, né, e se tornar, né, conteúdo de aula, né, acho que é importante também pensar, né, que ter uma educação antirracista, e aí você me diz, por favor, se o caminho pode ser por aí também, né, para a gente ter uma educação antirracista, para a gente problematizar essa pauta das educações, da educação para as relações étnico-raciais, né, pensar que esse estudante é um sujeito, essa estudante é um sujeito também, né, e que tem toda uma história de vida ali e situações das suas condições de vida também que a gente não pode ignorar quando ele entra em sala de aula pensando é, que acabou o sujeito, ele tem o aluno, né? Então, assim, esse sujeito que tem uma questão de horário, né? Que às vezes dificulta chegar na escola, né? Esse sujeito que às vezes não vai conseguir dar conta de uma lição que foi passada para ele, né? Esse sujeito que às vezes não consegue trazer algo que foi pedido para se fazer, de repente, como uma atividade, uma tarefa de domiciliar, de casa, enfim, que seja, né? E que ele tem que trazer, e quando isso não acontece, né, não pensar apenas como aluno, mas pensar também como esse homem trabalhador, essa mulher trabalhadora que é mãe, às vezes é mãe solteira, e às vezes é somente ela que traz o sustento para o lar, né? Porque acho que isso também precisa estar na sala de aula, né, como Uhum.
como condição de ser uma prática antirracista. O que você pensa? A gente consegue trabalhar por aí também? Eu acho que a gente tem que trabalhar por aí, né? A gente não pode entrar na sala de aula Uhum. e tratar o aluno como se ele fosse objeto. A gente Uhum. está trabalhando justamente ao contrário, a gente quer trabalhar para que ele deixe de ser objeto e passe a ser sujeito da sua própria história, que ele tenha orgulho da sua trajetória e que ele queira traçar novos rumos, né? E que sejam satisfatórios a ele, né? Então, a gente não pode entrar e simplesmente tratar o aluno como objeto. Eu acho que se um professor tiver esse pensamento, ele precisa repensar o seu lugar, né, de profissão e de atuação, porque ser professor principalmente de EJA é justamente trabalhar isso, para trabalhar esse sujeito e que esse indivíduo seja sujeito da sua própria história, né? E que ele entenda que ele não vai mais fazer esse papel objetificado, né? Que ele transforme, né? Então, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que a gente precisa estar com esse olhar atento para que essa história de vida dele possa ser transformada ou aprimorada, mas que ele tenha orgulho da trajetória dele, né? Porque a trajetória ruim, bonita, difícil ou não, é a história dele, né? E aí, ele tendo consciência dessa história, da sua constituição enquanto indivíduo, ele consegue caminhar e construir futuros, né? Digamos até no plural, né? Uhum. Maravilhoso, Thaís. Thaís, o nosso diálogo ele está muito bom, né? Ele está ótimo, na verdade, né? Tanto com você quanto com a participação do Renato também, que teve que nos deixar um pouquinho mais cedo, né? Mas a gente está chegando ao fim, né? E aí eu quero agradecer especialmente, né? Já tendo feito o agradecimento ao Renato, né? Mas eu reitero aqui o agradecimento a ele, né? Pela disponibilidade dele. Eu quero fazer um agradecimento especial também a você, né? Por essa parceria você que já foi professora da EJA, você que já esteve conosco na gerência, né, e que hoje está no NIAP, né? Quero agradecer muito a sua participação conosco nesse programa, né? E acho que foi fundamental para a gente pensar as relações étnico-raciais aqui, uma educação nesse sentido, uma educação antirracista. Então, muito obrigado pela sua presença e participação. Obrigada, eu que agradeço, né? Lembrando também, né, que a gente tenha o texto da Lélia Gonzalez, né, para fazer leituras, para estar refletindo sobre isso, né? A gente tem Sueli Carneiro, né? A gente tem algumas pesquisadoras bem importantes, né, dentro no nosso cenário brasileiro, né? Isso é importante também ratificar, né, que não é uma discussão que só vem de fora, né, Bell Hooks ou Angela Davis, né, mas a gente tem também essas pesquisadoras, todas elas passaram por Paulo Freire, e eu agradeço muitíssimo esse momento de reflexão. É muito importante estarmos pensando nisso constantemente. Diálogos da EJA só tem contribuído, né, e ampliado cada vez mais a percepção dos professores. Eu agradeço a todos que estão presentes, ouvindo. Peço que compartilhem para a gente espalhar sementes, espalhar reflexões. No meu Instagram, eu tenho declamação e dicas de livros que podem ser trabalhados em sala de aula, né? E Diz seu Instagram para a gente, Thaís. Meu Instagram é Thaís Abel. É fácil. Só que no lugar depois Fácil, do S né? de Thaís tem dois S's, né? Thaís Sabel, né? Como se fosse assim. E aí vocês podem visitar lá, porque aí lá vocês vão entender um pouco do meu trabalho também, que é pautando a maternidade atípica, né? Que é de mãe de pessoa com deficiência, e a questão de raça e gênero também pautada em cursos e tudo mais. E agradeço a oportunidade, espero encontrar vocês brevemente, né, presencialmente, né? E é isso, gente.
Todos nós queremos isso, né? Esse encontro, né? Tão logo for possível. Vamos acabar Então, logo essa pandemia. Ela precisa acabar, isso é verdade. Thaís, então, muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer também à Gerência de Educação de Jovens e Adultos, né, que idealizou esse programa, a Multirio pela produção e o apoio da Escola de Formação Paulo Freire e também da Coordenadoria de Ensino Fundamental da nossa Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. A você que nos assistiu, a nossa gratidão também. Espero que nos encontremos no próximo Diálogos da EJA. Não percam, nós ficamos por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.